O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e refrigera a minha alma. Guia-me mansamente até as águas tranquilas. É desta forma que Davi, ele retrata a própria vida. Ele se compara a uma ovelha aos cuidados do Deus Todo-Poderoso. E é claro que ele teceu essa comparação por ter experiência de pastorear ovelhas. Por muitos anos de sua vida, ele cuidava das ovelhas de seu pai. E ele tinha experiências nisso. Porém, Davi, ele era um guerreiro, um homem de batalhas, um homem que matou um leão, matou um urso com as próprias mãos para defender o seu rebanho, um homem que matou um gigante chamado Golias, o principal guerreiro dos filisteus, o campeão dos filisteus em todas as batalhas. Então, Davi, mesmo tendo se comparado nesse texto a uma ovelha, tinha o comportamento também de um soldado em uma grande batalha. E aí eu me lembrei de um texto sagrado em que a Bíblia diz que nós somos soldados. E somos soldados arregimentados para uma guerra, e como tal, não podemos nos embaraçar com as coisas dessa vida. Porque todo soldado que se encontra em uma batalha, em uma guerra, ele não pode se interter com as coisas que estão ao seu redor, se preocupar com as coisas que estão ao seu redor, porque ele vai tomar uma bala e ele vai morrer. Sua atenção deve estar totalmente voltada ao conflito, à guerra, à sobrevivência, à vitória nessa grande batalha. A estratégia de um soldado, ela tem como base conhecer o seu inimigo, saber contra quem, afinal de contas, estamos lutando, qual a força e qual a fraqueza de nosso adversário. Precisamos conhecer isso. Quem é nosso inimigo? E você pode se precipitar e afirmar rapidamente que o nosso inimigo é Satanás. É o diabo. Você não está errado em dizer isso. Porém, volto a dizer, precisamos conhecer suas estratégias. Quais são as suas armas? E aí eu me lembrei também de um texto em que Jesus diz assim: julgai vós que eu vim trazer paz à terra. É isso que vocês pensam que eu vim fazer? Não, disse ele, eu não vim trazer paz à terra, mas espada. Porque a partir de hoje, numa mesma casa, estará a mulher contra a nora, e a nora contra a sogra, e o pai contra o filho, e o filho contra o pai, e assim por diante, disse ele. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O que isso quer dizer? Onde estão nossos inimigos? Nós precisamos discerni-los. Apenas afirmar que é o diabo o nosso adversário é muito simplório. Lidamos com um ser que acima dele só existia o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Portanto, ele é sagaz. Portanto, ele tem estratégias. Ele é chamado de o
pai da mentira. Ele conduz milhares à perdição. Ele cega o entendimento das pessoas, ele camufla as suas ações. Ele levanta inimigos ao nosso lado, que nós pensávamos que eram nossos irmãos, que nos amavam, que lutavam ao nosso lado, que eram nossos amigos, companheiros de batalha. Por não saber lidar com esse aspecto da guerra, muitos estão feridos e feridos mortalmente, magoados, entristecidos, decepcionados, de tal forma que eles se encontram vencidos, abatidos por Satanás, perderam suas forças para prosseguir na sua jornada, na sua caminhada cristã. Foram apunhalados pelas costas por um irmão da igreja, pelo pastor da igreja, pela liderança da igreja, por pessoas que estavam ao seu lado, que se diziam ser irmãos, que se diziam amar uns aos outros. E eles não souberam lidar com isso. Aonde estão os nossos inimigos? Os que guerreiam contra nós. Sabe, meu irmão e minha irmã, desde o princípio, na criação do homem, a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, isso vem acontecendo com os filhos de Adão e Eva. Caim, irmão de Abel, pegou uma pedra no chão e, de forma traiçoeira, movido por um sentimento de inveja, porque Abel era um homem abençoado por Deus e haviam razões pelas quais ele era abençoado, porque ele honrava a Deus com suas atitudes, com suas ofertas. Ele demonstrava o seu amor a Deus pelas suas ações ao ofertar o melhor do seu rebanho para Deus. E Caim apenas o pior. E Deus honrava e abençoava Abel, porém desprezava Caim, e ele foi movido por inveja. E ele chama o seu irmão à parte em um lugar, e ali ele pega uma pedra e de forma traiçoeira mata. Bate essa pedra na cabeça de seu irmão e mata. E Deus depois vem a Caim e diz: o sangue do teu irmão está clamando a mim. O que foi que você fez? Quem era o inimigo de Abel? Você não pode dizer apenas de forma simplória que era o diabo. Sim, é o diabo. Mas quais são os instrumentos que ele se utiliza para a batalha? Nós precisamos discernir, ter compreensão sobre esses fatos. Aquele que está ao nosso lado, aquele que supostamente professa a mesma fé, como Judas Iscariotes, aquele que come conosco no mesmo prato e levanta o seu calcanhar contra nós. Quem são os nossos inimigos? Quem são aqueles que querem, que ambicionam e que desejam a nossa morte? Você pode dizer: isso é triste, é lamentável. Será que é verdade? É verdade. Você precisa entender uma coisa, minha irmã e meu irmão. Deixar de lado as coisas de menino é fundamental para um homem que está em guerra, para uma mulher que está em uma batalha de vida ou de morte. Você precisa deixar
a sua mamadeira espiritual, o leite espiritual, e ingerir aquilo que é sólido para lhe dar sobriedade, maturidade, equilíbrio e força no meio dessa batalha. Essa é a armadura de Deus. Paulo disse: tomai sobre vós toda a armadura de Deus, não brinque nessa batalha, porque a coisa é séria, é de vida e é de morte, e esse inimigo, ele mata, ele rouba, ele destrói. Você tem que tomar toda a armadura de Deus para poder permanecer firmes contra todas as ciladas do diabo. Ao seu lado, assentado no mesmo banco da igreja, ou atrás do púlpito, ou deitado na mesma cama, ou habitando debaixo de um mesmo teto, pode haver um instrumento de Satanás para tentar destruir a sua vida, a sua fé, a sua determinação em continuar a marchar, a prosseguir pelo caminho que é estreito e apertado. Certa vez Jesus dizia aos seus discípulos: vão me matar, vão me prender, vão bater em mim, vão me esmurrar, vão me escarrar no meu rosto, vão me pendurar numa cruz e vão me matar. Pedro era amigo de Jesus. Pedro amava Jesus de verdade. Mas ele deu lugar ao diabo. E Satanás infiltrou em seu raciocínio, em sua mente, um pensamento, e ele apressadamente disse ao mestre: de maneira alguma isto te sucederá. Vamos embora daqui. E não vamos permitir que esses soldados romanos coloquem as mãos em ti. Vamos para a Grécia, onde tu terás um ministério próspero, onde ninguém vai te perseguir. Jesus olhou para os olhos de Pedro e disse: arreda de mim, Satanás, porque tu não cuida das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Pedro arregalou os olhos, ficou surpreso com essa palavra de Jesus. Mas é melhor nós falarmos a verdade. A verdade é a única capaz de libertar, como libertou Pedro. Ele entendeu que na sua inocência ele deu lugar ao diabo. Ele deixou de pensar nas coisas que são eternas, nos propósitos que são santos de Deus, e começou a pensar como um homem comum, apenas no livramento momentâneo de uma situação amarga, e deu lugar ao diabo. E Jesus disse isso claramente, olhando para ele: se arreda de mim, Satanás. O diabo muitas vezes usa alguém ao seu lado, na igreja, para te desencorajar, para te desestimular, para te entristecer na tua jornada. Não se surpreenda, não sofra um impacto com isso, e não permita que essa ferida fique exposta. Tenha essa couraça da justiça sobre o teu peito, esse capacete da salvação que envolve o teu cérebro, a tua cabeça, os teus pensamentos, a sandália da preparação do Evangelho, estar preparado na palavra de Deus, como um obreiro aprovado que maneja bem as Escrituras Sagradas, que conhece bem a palavra de Deus. E a espada do Espírito, que é a nossa arma. Ontem à noite eu postei um vídeo muito importante falando sobre a necessidade de não enterrarmos o talento. Uma palavra forte, que visa unicamente alertar e abrir os olhos das pessoas para o momento em que nos encontraremos com o Senhor e a Ele prestaremos conta. Imediatamente após postar esse vídeo, em torno de meia-noite ontem,
Haviam 3 pessoas que visualizaram e um pastor colocou escrito sobre essa mensagem que achou muito forte, foi uma bênção, ele compartilhou. E logo após, um sujeito escreveu algo embaixo, logo após eu postar o vídeo, meia-noite e pouco. Ele disse assim: a palavra é boa, mas é triste ver como as pessoas te rejeitam. Você não tem quem se interesse em ver seus vídeos. Em outras palavras, eu estou dizendo em outras palavras o que ele escreveu lá, não é? Então, isso é um pastor que escreveu isso, né? É triste ver como você é menosprezado, como as pessoas não se interessam em assistir, porque tem só 3 visualizações esse vídeo e um comentário. E depois várias pessoas assistiram esse vídeo no dia de hoje, escreveram várias coisas, não é, sobre esse comentário perverso, não é? E eu respondi algumas coisas também. Quem tiver interesse em ver, procura lá e vê. Mas falei aquilo que eu penso sobre esse tipo de pessoa que age dessa forma. Mas enfim, o que é isso? Eu sei que isso não acontece apenas comigo, mas com muitas pessoas, com muitos irmãos. Eu, pela graça de Deus, tenho essa armadura sobre mim e essas coisas não me abatem. Pelo contrário, me fortalecem mais ainda, porque eu percebo o quanto eu estou ofendendo o inferno, contrariando o diabo, e ele levanta pessoas ao meu redor, pessoas que trazem o título de pastores, que dirigem igrejas, que movidos pelo sentimento da inveja, eles me atiram pedras, não é? Eles me caluniam, não é? Eles tentam me menosprezar, tentam me abater. E são esses irmãos como Caim que pegam uma pedra para te arrebentar na cabeça e te destruir, te matar. Eles não te dão a mão para te ajudar. Eles não te dão a mão para te fortalecer, para dizer: meu irmão, glória a Deus, eu estou contigo nessa batalha, vamos caminhar juntos, porque a tarefa é nobre, servimos ao mesmo Senhor e eu estou contigo nessa obra. Não. Eles não estendem a mão para ajudar, mas eles estendem a mão para te matar, para te desestimular, para te entristecer, para te abater. E eles são instrumentos de Satanás. Eu me lembro daquilo que Jesus disse para Pedro. E quando eu olho para essas pessoas, eu preciso alertá-las para que elas se deem conta do que está dentro delas. Qual é o espírito que está se utilizando de suas fraquezas, de seus pensamentos? É Satanás, é o diabo, é ele mesmo. Arreda de mim, Satanás. Eu prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo. Sabe, uma vez eu ouvi um ditado, aliás foi um irmão que me falou isso: missionário, prossiga, porque tem um ditado que diz assim: os cães ladram, mas a carruagem, ela passa, ela prossegue. Se nós formos nos deter para jogar uma pedra em cada cachorro que late no caminho, nós jamais iremos chegar no nosso objetivo e na nossa jornada, porque o diabo sempre trará pessoas ao nosso redor para nos entristecer, nos ofender, nos magoar e nos fazer parar. Meu irmão, minha irmã, assim como eu, prossiga em frente, erga a tua cabeça e saiba que se o diabo está levantando pessoas para te ofender, para te magoar, é sinal de que você está no caminho certo. Glória a Deus por isso. Você está no caminho certo. Você está indo de contramão aos interesses do reino das trevas.
Prossiga. Prossiga porque vai valer a pena. E sempre, sempre Deus levantará pessoas para te estender a mão, assim como Ele levanta pessoas para caminharem comigo, para me ajudar, para me defender, para me apoiar, para me dar uma palavra de incentivo. São instrumentos de Deus. Prossiga. Jamais desista. Vai valer a pena. Um abraço. Fica na paz. Que Deus te abençoe.